E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho. Dessa vez a gente vai desvendar os segredos da produtividade com um livro que promete revolucionar a forma como a gente encara o trabalho e os resultados. A única coisa, do Gary Keller e do Jay Papasan. É isso aí. O livro é um guia prático que nos ajuda a focar naquilo que realmente importa para alcançar resultados extraordinários. Esse é o que mais me chamou a atenção. Aquela pergunta central do livro, que é: qual é a única coisa que eu posso fazer tal que a fazê-la todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? É de parar para pensar, né? Sem dúvida, uma pergunta que nos leva a questionar nossas prioridades e a buscar aquela tarefa-chave que destrava tudo. Me diz uma coisa. Você já se pegou perdido em meio a um monte de tarefas sem saber por onde começar? Várias vezes. É. Acho que isso é super comum hoje em dia, né? Com tantas demandas e informações, a gente acaba se sentindo sobrecarregado. Pois é. E é aí que a única coisa entra para nos ajudar. O livro desmistifica alguns mitos sobre produtividade e nos mostra um caminho mais eficaz para lidar com essa correria do dia a dia. Um dos mitos que o livro aborda é a famosa multitarefa. Você sabe, né? Aquela mania de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ah, sim. Eu me identifico totalmente. Abro várias abas no computador, respondo e-mails enquanto eu falo o telefone. É uma loucura. E no final a gente acaba não fazendo nada direito, né? A qualidade do trabalho cai e o nível de estresse só aumenta. Verdade. E o livro explica que a multitarefa é uma ilusão. A gente acha que está sendo mais produtivo, mas na verdade estamos apenas dividindo nossa atenção e comprometendo nosso desempenho. Exatamente. O ideal é focar em uma tarefa de cada vez com total concentração e dedicação. Só assim a gente consegue entregar resultados de excelência. Faz todo sentido. E como o livro sugere que a gente faça para escolher essa única coisa, em meio a tantas tarefas importantes como definir qual é a prioridade máxima? Uma ferramenta que o livro apresenta é a Lei de Pareto, também conhecida como Princípio 8020. Já ouviu falar? Sim, já li algo sobre isso, mas confesso que nunca parei para aplicar no meu dia a dia. Pois é, e a única coisa nos mostra como essa lei pode ser poderosa na hora de definir prioridades. A Lei de Pareto basicamente diz que 80% dos seus resultados vêm de apenas 20% dos seus esforços. Nossa, é tipo quando a gente se mata de estudar para uma prova e no final só cai em questões sobre 20% do conteúdo. Exatamente. A ideia é identificar quais são esses 20% que realmente movem a agulha e focar neles. E como a gente faz isso na prática? Uma dica é analisar suas tarefas e projetos e se perguntar quais deles têm o maior impacto nos meus objetivos principais. Outra dica é usar ferramentas como matrizes de priorização que ajudam a classificar as tarefas pela sua urgência e importância. Ótimas dicas. E tem outro mito que o livro desmistifica, né? Aquele que diz que para ter sucesso a gente precisa ser disciplinado o tempo todo. Verdade. Muita gente acredita que o sucesso depende apenas de força de vontade. Mas a única coisa nos mostra que essa ideia é exaustiva e insustentável a longo prazo. É como se a gente tivesse que viver num estado constante de alerta, né? Controlando cada passo, cada decisão. É Desgastante. E o livro propõe uma abordagem mais leve e eficaz: a criação de hábitos. Hábitos. Mas como os hábitos podem nos ajudar a ser mais produtivos? Quando a gente cria hábitos positivos, a gente coloca o nosso cérebro no piloto automático. Entendi. É como se a gente programasse a nossa mente para agir de forma mais eficiente, sem precisar gastar tanta energia com decisões a todo momento. Exatamente. E o livro dá várias dicas de como criar hábitos poderosos que nos impulsionam em direção aos nossos objetivos. Que legal. Já estou anotando tudo aqui. E aí? Preparado para continuar explorando os segredos de A Única Coisa? A gente volta já já para desvendar mais estratégias e insights poderosos para você colocar em prática e transformar a sua vida. Combinado? Até daqui a pouco. E aí voltamos para nossa imersão em A Única Coisa. Na última parte, a gente viu como o livro nos desafia a questionar algumas crenças sobre produtividade e a focar na tarefa mais importante. Mas como descobrir qual é essa única coisa no meio de tantas coisas que a gente precisa fazer? É a pergunta que não quer calar, né? A gente precisa encontrar aquela chave que destrava tudo. Lembra da frase do livro? Qual é a única coisa que eu posso fazer, tal que ao fazê-la todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Parece simples, mas colocar em prática é um desafio e tanto. Com certeza. Mas o livro nos dá um norte. Ele sugere que a gente aplique essa pergunta em diferentes áreas da nossa vida. Por exemplo, na sua carreira, qual é a única coisa que você pode fazer hoje para alcançar aquele cargo dos sonhos? É verdade. E nos relacionamentos? Qual é a única coisa que a gente pode fazer para fortalecer os laços com a família e os amigos? Isso. E nos seus projetos pessoais? Qual a única coisa que você pode fazer para tirar aquela ideia do papel? Faz sentido. É como se a gente usasse essa pergunta como um filtro para identificar o que realmente importa em cada área da nossa vida. Exatamente. E a partir daí, a gente pode traçar um plano de ação mais focado e eficiente. O livro também usa uma metáfora bem legal para ilustrar esse processo: o efeito dominó. Ah, sim.
Lembro de ter lido sobre isso, mas confesso que não me aprofundei muito no conceito. O efeito dominó basicamente diz que uma pequena ação pode desencadear uma série de eventos em sequência, como derrubar uma fileira de dominós. Entendi. É como se a gente desse o primeiro passo e a partir daí tudo começasse a acontecer naturalmente. Isso. E no contexto do livro, a ideia é que ao focar na sua única coisa, você coloca em movimento uma série de outras conquistas. Nossa, que interessante. Me dá um exemplo prático para entender melhor. Imagina que a sua única coisa é emagrecer. Então você começa a se exercitar regularmente e a partir daí você se sente mais disposto, mais confiante e até mais produtivo no trabalho. Legal. Ou seja, uma única ação desencadeia uma série de benefícios em outras áreas da vida. Exatamente. E a única coisa nos mostra como esse efeito dominó pode ser poderoso na hora de alcançar nossos objetivos. Mas e aí como a gente coloca tudo isso em prática? Boa pergunta. O livro dá alguma dica. Sim, uma das estratégias mais importantes é a criação de blocos de tempo. Blocos de tempo. O que é isso? A ideia é reservar um período na sua agenda sem interrupções para se dedicar exclusivamente à sua única coisa. Tipo um encontro marcado com minha tarefa mais importante. Exatamente, é um momento para você se desconectar do mundo e focar 100% daquilo que realmente importa. Interessante. Mas e as distrações? Como lidar com o celular, as redes sociais, os e-mails? É um desafio e tanto, né? Mas o livro nos dá algumas dicas para blindar o nosso tempo. Uma delas é silenciar as notificações do celular e o computador durante o seu bloco de tempo. Outra dica é avisar as pessoas ao seu redor que você não quer ser interrompido, né? Isso. E se possível, procure um lugar tranquilo onde você possa se concentrar sem distrações. Faz sentido. E como a gente concilia essa busca pela única coisa com as outras áreas da vida? Tipo a família, os amigos, o lazer. É importante ter equilíbrio, né? E a única coisa sugere que a gente divida nosso tempo em blocos, dedicando cada bloco a uma área específica da nossa vida. Então, em vez de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, a gente define períodos específicos para cada atividade. Exatamente. É como se você estivesse usando diferentes chapéus ao longo do dia. Chapéu de trabalho, chapéu da família ou chapéu dos hobbies. A chave é saber qual chapéu usar em cada momento e se dedicar 100% a ele. Adorei essa analogia. Acho que ela ajuda a gente a visualizar como ter uma vida mais equilibrada e produtiva. E o que mais do livro nos ensina sobre como colocar a única coisa em prática. Bom, além das estratégias que já mencionamos, o livro também fala sobre a importância de definir metas claras, de ter um plano de ação bem definido e de monitorar o seu progresso. Mas isso é assunto para a nossa próxima parte. Que legal. Já estou ansioso para saber mais. E aí, chegamos à parte final do nosso mergulho em A Única Coisa. Nas últimas partes, a gente desvendou bastante coisa, né? A ideia central do livro, derrubamos alguns mitos sobre produtividade, exploramos a lei de Pareto, o efeito dominó, os blocos de tempo, nossa, quanta coisa. Mas como a gente garante que a gente vai aplicar tudo isso na vida real? Ótima pergunta. E a única coisa tem a resposta pra gente. O livro dá várias dicas para transformar a teoria em prática. E uma delas é criar um plano de ação bem definido, com metas claras e mensuráveis. Um plano de ação, tipo um roteiro para a gente seguir. Isso. Um passo a passo para alcançar a nossa única coisa. Mas não adianta só ter um plano. A gente precisa saber como usar as ferramentas certas para colocar ele em prática. E quais ferramentas o livro sugere? Uma delas é a pergunta focada. Lembra daquela pergunta poderosa que a gente falou no começo? Qual é a única coisa que eu posso fazer tal que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? A gente pode usar essa pergunta para transformar a nossa única coisa em metas menores, mais específicas e mais fáceis de serem alcançadas. Ah, entendi. Então, em vez de ter uma meta gigante e assustadora, a gente divide ela em pequenas etapas. Exatamente. E para cada etapa, a gente usa a pergunta focada para definir a próxima ação. A única coisa que a gente precisa fazer naquele momento para avançar. Me dá um exemplo para eu entender melhor. Claro, imagina que a sua única coisa é escrever um livro. Qual seria a primeira etapa? Talvez definir o tema, né? E aí você se pergunta, qual a única coisa que eu posso fazer hoje para definir o tema do meu livro? Talvez pesquisar ideias, conversar com outros autores, fazer um brainstorming. Legal. A gente vai desdobrando a meta principal em pequenas ações até chegar lá. Isso. E o livro também fala da importância de monitorar o nosso progresso. Afinal, como saber se estamos no caminho certo se a gente não parar para analisar os resultados? Verdade. E como a gente faz isso? Uma dica é definir indicadores-chave de desempenho. Os famosos KPIs, sabe? Aquelas métricas que ajudam a gente a acompanhar o nosso progresso e a identificar o que precisa ser ajustado. Entendi. Tipo, definir metas numéricas para cada etapa do nosso plano. Exatamente. Por exemplo, se a sua meta é escrever um livro, um KPI poderia ser o número de palavras escritas por dia, ou o número de capítulos concluídos por semana. E se a gente perceber que não está progredindo como deveria, o que fazer? Aí a gente precisa rever o plano, ajustar as estratégias se necessário e pedir ajuda. A única coisa, deixa claro que
A jornada para o sucesso não é linear. É normal ter obstáculos e desafios no caminho. Faz parte do processo, né? O importante é não desistir. Exatamente. E o livro também nos lembra que o sucesso não é um destino, mas uma jornada. A gente precisa encontrar a nossa única coisa em todas as áreas da vida. Não só no trabalho, mas também nos relacionamentos, na saúde, nos hobbies. É buscar uma vida mais plena e significativa, né? Que é isso. E para quem está começando agora essa jornada em busca da única coisa, eu diria, seja paciente, seja persistente. E acima de tudo, acredite em você. A jornada pode ser desafiadora, mas também é muito recompensadora. Que mensagem inspiradora. Acho que a única coisa nos mostra que a gente tem o poder de transformar a nossa vida, né? Com certeza. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela companhia. Esperamos que esse mergulho em única coisa tenha te inspirado a buscar a sua própria única coisa e a trilhar o seu caminho para uma vida mais focada, mais produtiva e mais feliz. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima, sim.